ter essa expressão, né? O pessoal meio que começou a usar ela e começou a chamar o tarifaço de tarifinho. Mas na prática não é um tarifinho, porque mesmo com muitas exceções criadas à regra, quando você vai para uma média geral, você sai de uma tarifa média de 1,9, menos de 2%, para algo na casa de 32% na média. E a gente não sabe como todos os setores vão reagir a isso. Nós não sabemos como todos os setores vão reagir, porque nós não sabemos ainda como todos vão seguir posicionar no mercado, quais deles vão conseguir redirecionar produtos para o mercado interno, quais preços vão diminuir no Brasil e quais simplesmente vão parar de produzir, que não conseguem uma recolocação com os chineses, com os árabes, com os latino-americanos. Então, todas essas coisas elas ainda estão muito em aberto. O fato é que a notícia não é boa para a economia brasileira e não é boa para a economia americana também. E, claro, a gente também fica sabendo sempre daqueles motivos que a gente colhe na diplomacia de final de semana no Twitter ou na Social Truth lá, Social Trump, sei lá, pela rede social do próprio Trump. E isso não é algo também que nos chega com a fidelidade que nós deveríamos receber, porque os acordos em torno desse tipo de ameaça, que se materializa ameaça, então não fica só na ameaça, eles são muito provavelmente feitos de maneira prévia. O Trump está provocando a maior desvalorização do dólar dos últimos praticamente 20 anos, se a gente levar em consideração a crise de 2008 com a indústria americana. Então, essas coisas, elas todas elas são muito bem calculadas, porque inclusive já caiu na mesa do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, já caiu processos ligados a especulações feitas com a moeda americana em território nacional. Compra e venda de dólar no mesmo dia, com a informação privilegiada de que Trump se movimentaria daquela maneira. Ou seja, ele está, sim, não fazendo América grande de novo, mas ele está, pelo menos, fazendo caixa, criando gordura financeira para enfrentar os anos finais da sua vida e, inclusive, tentar, nos Estados Unidos, um novo 6 de janeiro, né? Nova invasão do Capitólio, um terceiro mandato que lá, na prática e constitucionalmente falando, não existem. Então, todos esses bodes especulatórios ligados à família Bolsonaro, ligado a Alexandre de Moraes, ligado à liberdade de expressão, todas essas coisas são muito falseáveis. E elas também elas não possuem um alicerce, uma cama sólida na opinião pública nacional. Quando você vai para as pesquisas feitas com os brasileiros, você apoia anistia ao 8 de janeiro? Você apoiaria algum candidato, com uma pergunta mais objetiva ainda, que apoia a anistia do 8 de janeiro de maneira aberta? Você apoiaria Tarcísio de Freitas se ele se declarasse a favor da anistia e prometesse incondicionalmente um indulto antecipado para Jair Bolsonaro? A resposta é não. As pessoas elas não estão a fim de impunidade. O brasileiro ele gosta muito de ver político preso, né? Isso é uma coisa muito importante para o espírito nacional. Ver político preso é uma coisa que aflora a nossa imaginação. Não importa se nós gostamos ou não do político. O que importa é que quando ele vai preso, é, é, a- A as piada, cartas a piada tá são garantida. reposicionadas. A piada está garantida. Veja só, e isso também é uma coisa que o próprio Donald Trump tem muito na sua cabeça. Agora, com o Jair Bolsonaro preso, da maneira que ele foi preso, com as ameaças que fez, dobrando a aposta, Bolsonaro tinha escolha e Alexandre de Moraes não tinha escolha. De Alexandre de Moraes a gente pode falar dos excessos dele daqui a pouco, mas na prática é isso. O Jair Bolsonaro tinha escolha e o Xandão não tinha escolha, não podia escolher pela aposta dobrada.